Olá, meus amados, meus amigos, meus queridos irmãos, amigos que sempre nos acompanham neste momento de estudo da Palavra de Deus, da EBD. Estou aqui falando em nome da EBD, da PIB do Brás, que estamos estudando neste quadrimestre as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos falar duas parábolas que não falam do reino de Deus como falamos nas demais. Hoje o tema dessas duas parábolas será a oração. As parábolas são o amigo importuno ou inconveniente e o juiz iníquo ou injusto e a viúva insistente. Se eu estivesse dando essa aula presencial, eu iria cantar com os meus alunos um hino que falasse sobre oração. E há um hineto que tem uma letra maravilhosa, uma melodia linda, que eu gostaria de cantar com vocês. Eu vou projetar, vocês conhecem, é muito fácil, mas seria bom, antes de nós começarmos a lição, a gente cantar juntos. Será muito bom. Vamos ver?
Então vamos para a nossa aula, falando das duas parábolas, o amigo importuno e a viúva insistente. Essas duas parábolas têm o tema oração. E o que é a oração? É fácil abrir um dicionário e encontrar uma definição de oração. Mas quando você sente o peso do mundo sobre os seus ombros e uma necessidade desesperada de se conectar com algo maior do que você, a simples busca pelo significado da oração requer mais do que uma simples definição que sirva para todo mundo. Nós temos aqui dois versículos da palavra falando sobre o que é oração. Um deles é Jeremias, capítulo 29. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E em Mateus, capítulo 7, pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Então, oração é falar com Deus. Expressar-se é uma comunicação com Deus, a necessidade de se comunicar com algo superior a você. Na palavra de Deus, a Bíblia, Deus falando com você. Na oração, é você falando com Deus. Nesses versículos, vocês veem o versículo de Jeremias, também tem uma promessa consoladora. Se você buscar a Deus, você o encontrará. Se você buscar de todo o coração, você o encontrará. A oração é a maneira como Deus cumpre essa promessa que Jesus nos fez em Mateus 7,7. Pedi-vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta será aberta. A necessidade da oração. Antes de ser um fenômeno cristão, a oração é um fenômeno antropológico. Todos os homens, de uma forma ou de outra, em qualquer cultura, em qualquer tempo, sentem a necessidade de se relacionar com Deus, de procurar o transcendente. O diálogo com Deus ocupa, sem dúvida, o primeiro lugar para quem decide se dar uma vida interior intensa. Perceber, vivenciar e sentir a presença de Deus em nós é a oração. É a oração que faz isso. E ela é uma necessidade. Se vier a aprovação, e se precisar de força para orar, só orando virá essa força. A força não virá de outro lugar, senão da oração. Uma das coisas mais importantes da vida é a oração. Orar é simplesmente falar com Deus, sem medos ou receios, reconhecendo que o que nos aproxima do seu trono é a sua graça. Só pela graça dele é que nos permite chegar até ele. Hebreus 4,16 diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Quando oramos, reconhecemos a nossa pequenez diante de um grande Deus. Nos colocamos em posição de dependência e, ao obedecermos, nos colocamos em atitude de submissão. Dependência e submissão. Dois dos requisitos que agradam o coração de Deus. Os crentes oram muito. Você acredita que os crentes oram muito? Você crê nisso? Em geral, a oração é a necessidade maior dos crentes. Orar é como respirar. Você não fica sem. O cristão necessita da oração. E os crentes oram muito. Eles oram como? Falando, pensando, cantando,
indo de um lado para o outro, conversando, do trabalho, quando levanta, quando deita, durante todo o período do dia, dá para fazer a oração. Eu acredito que os crentes, crentes, aqui eu digo aqueles que creem, oram muito, sem dúvida. Esta é uma lição sobre a persistência na oração. O Salmo 55, versos 16 e 17 diz o seguinte: Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado e Ele ouve a minha voz. Vejam que o salmista fala de manhã, de tarde, meio-dia, o dia todo, e Ele ouve a minha voz. As Escrituras estão repletas de exortações para orar, muitas vezes em conexão com promessas de que o Senhor ouvirá e responderá às nossas orações. E com que objetivos nós vamos estudar esta lição? O primeiro é compreender as parábolas do amigo importuno e da viúva insistente. Segundo objetivo, perceber a importância da oração persistente. Levar-nos a orar constantemente. Dar a devida importância às reuniões de oração. Numa vida corrida que nós temos hoje em dia, nem sempre é possível participar das reuniões de oração das igrejas, não é? A igreja do Brás, a PIB do Brás, ela tem as suas reuniões de oração toda quarta-feira. E outra coisa interessante de oração é a MCM, Mulheres Cristãs em Missão, que tem um programa chamado Desperta Débora. Esse é um programa internacional, ele vale para o mundo inteiro e tem um slogan interessantíssimo: Mães de joelho, filhos de pé. As mulheres, as mães, se reúnem uma vez por semana para orar pelos seus filhos, para os seus filhos naturais, para os seus filhos adotivos, para os seus filhos de oração e para orar pela juventude do mundo todo. E o quinto objetivo é ensinar aos filhos e aos amigos a importância da oração. Nós temos estes 5 objetivos a alcançar no término desta lição. E a primeira parábola, o amigo importuno ou inconveniente. Vamos ler esse texto que está em Lucas, versos de 5 a 8. Lucas registrou essa parábola logo depois da oração do Pai Nosso. Jesus falou para os discípulos o dever de orar. Um dos discípulos, a Bíblia não diz qual, pediu para ele: ensina-nos a orar. E ele falou a oração do Pai Nosso, muito conhecida por todos os cristãos. Em seguida, a oração do Pai Nosso que ele ensinou, que ele mostrou, ele falou essa parábola, o amigo importuno ou inconveniente. Vamos ver como é essa parábola. Se alguém tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem, eu não tenho o que lhe oferecer. E se ele de dentro responder: não me incomodes, a porta está fechada, eu e meus filhos já nos acomodamos para dormir, não posso levantar-me para te atender. Eu vos digo, Jesus dizendo, eu vos digo, que mesmo que não se levante para dar os pães por causa da amizade, ele se levantará por causa do incômodo e dará quantos pães o outro precisar. É interessante notar isso daqui, um amigo vai meia-noite vai na casa do outro pedir 3 pães. Era costume na época, há 2000 anos atrás, entre os judeus, que quando chegasse um amigo de viagem, o anfitrião tinha que providenciar algum alimento
para aquele amigo. E se ele não tivesse, ele ia ficar mal perante a comunidade. Por isso que esse senhor, esse homem, quando chegou o amigo na casa dele pedindo 3 pães e ele não tinha, ele foi na casa do outro, do vizinho dele, incomodar, e ficou lá pedindo que precisava dos 3 pães. Pedir coisas assim emprestadas, hoje até acontece, né? Uma dona de casa, quando ela está fazendo um bolo, às vezes não tem, vizinha, me dá um ovo, me presta um ovo. Isso é normal. O diferente é pedir 3 pães, não é? Mas isso levou Jesus a mostrar que esse senhor que foi na casa do vizinho, do seu amigo, incomodar a pedir os pães, Jesus disse, mesmo que ele não levante, por causa da amizade, ele não vai levantar para lhe dar os pães, ele vai levantar por causa de todo o problema que ele vai ter, só para livrar-se do incômodo. Depois ele contou a parábola, depois de falar sobre a oração. Isso é uma atitude de insistir na oração. O Senhor Jesus quis ensinar a necessidade de pedir ajuda. Em Filipenses 4:6 diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Jesus enfatiza também a apresentação do pedido àquele que pode nos socorrer. A continuação do texto de Lucas, capítulo 11, diz o seguinte: por isso eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberta. E no verso 13 ele fala assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. A outra parábola que nós vamos ler é o juiz injusto ou iníquo e a viúva insistente. Ela está registrada em Lucas, capítulo 18, de 2 a 8. E ela diz o seguinte: em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la. Mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem chegar, achará fé na terra. Essa viúva devia ter alguma demanda com alguém e se sentiu injustiçado, porque o juiz não lhe favoreceu, e ela achava que era injusto aquilo, e ela ficou perturbando o juiz. E Jesus disse que esse juiz a atenderia para não ser mais perturbado por essa viúva. Jesus quer ensinar uma atitude de insistir na oração. A perseverança na oração. Jesus está ensinando a perseverança na oração. A palavra de Deus nos ensina que Deus se agrada da perseverança na oração. É na perseverança que se encontra a real motivação dos nossos pedidos e o fortalecimento da nossa confiança em Deus. O Senhor Jesus usou essa parábola a fim de que os discípulos fossem movidos pelo dever de orar. O apóstolo Paulo, entendendo bem a importância da oração, escreve em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. E o que é orar sem cessar? É perseverar todos os dias, sempre lembrar da oração.
Eu tinha um amigo, um pastor amigo, pastor Arthur Silveira Marinho, de saudosa memória. Mas ele dizia sempre assim: eu tenho uma oração só por ti. Ela começa quando eu levanto, termina quando eu vou deitar. E todo o dia, a oração, em qualquer coisa que estivermos fazendo, ela pode fazer parte. Isso é orar sem cessar. Paulo não cessava de orar pelos irmãos. Você ora pelas pessoas que têm passado por dificuldades? Pessoas da igreja, seus amigos de trabalho, seus amigos de escola, vizinhos, pessoas que passaram tantas dificuldades e hoje em dia passamos por muitas dificuldades. São pessoas que estão infectadas pelos vírus, foram infectadas. Alguns estão hospitalizados. Quantos partiram? Quantos ficaram desempregados? Nós estamos vivendo um momento extraordinário de oração. Em meio à tempestade causada pela pandemia do coronavírus, é tempo de abraçar a oração ao Senhor para abraçar a esperança. Precisamos mais do que nunca, nesses dias que estamos passando, de sermos insistentes na oração. Você crê que Deus vai responder às suas orações? Responder às orações é uma prerrogativa de Deus. Há um hino que diz o seguinte: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus, digno de toda a nossa honra, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. O que Deus quer de mim e quer de você é uma confiança inabalável e a fé, sem a qual Ele não se agradará de nós. Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Nós vimos que Deus responde no momento adequado, no momento oportuno. Efésios 6:18 diz assim, eu anotei aqui, Efésios 6:18. Orando em todo tempo, no Espírito Santo, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica. E Paulo também escreve em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Persevere na oração constante e insistente diante de Deus. Pois isso agrada a Ele. O socorro virá em tempo oportuno, no tempo de Deus, não no nosso tempo. Muitas vezes nós achamos que Deus demora para atender, não é? Mas Ele nos atende no tempo exato, no tempo que Ele escolheu, e é sempre a melhor escolha. A perseverança na oração. Ao ensinar sobre a perseverança na oração, Jesus nos assegura que seremos recompensados no momento oportuno, mas demonstra ser necessária a persistência em pedir, buscar e bater. No entanto, nossas orações nem sempre são atendidas no momento em que nós queremos. Deus às vezes adia sua resposta, mas Ele nos encoraja a continuar orando com persistência e paixão, sem jamais cansar ou perder a fé. Os ensinamentos de Jesus e o seu exemplo na oração mostram como é importante perseverar orando diante do Senhor, pois Ele atende aquele que pede desde que persista, como diz sua palavra em Colossenses 4:2. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Antes da conclusão, eu quero que vocês assistam um vídeo curtinho, 2 minutinhos, com a doutora Rosana Alves. Ela é neurocientista brasileira que mora nos Estados Unidos e é a 4ª
neurocientista do mundo, e ela tem um vídeo muito bom falando de oração. Vocês talvez já ouviram, já tenham visto na internet, mas vamos repetir aqui, que é bom para a nossa conclusão da nossa lição. Propósito muito maior do que muitas vezes enxergamos. As pessoas muitas vezes consideram que a oração é simplesmente uma forma de nós nos colocarmos na posição de seres humanos inferiores, prestando homenagem e reconhecendo que existe um Deus superior. Mas a oração, isso está provado cientificamente, que ela atua em uma região do nosso cérebro, que é o sistema límbico, especificamente na região mesolímbica, e ali ela faz com que libere substâncias muito importantes que trazem para nós um senso de pertencimento, um senso de melhora a nossa autoestima e faz com que nós sintamos uma sensação de bem-estar muito grande. Isso é comprovado cientificamente. Estar em oração, e esta é a proposta da oração, é abrir o nosso coração como se abre a um melhor amigo. E quando nós vamos a uma sessão terapêutica, o que nós queremos? Contar o que vai no nosso coração, na certeza de que alguém que está ali para nos ouvir, vai não somente nos ouvir, mas também nos indicar um caminho melhor para seguir. Uma nova forma de pensar, de lidar com os nossos problemas. Quando abrimos o nosso coração para Deus, é exatamente isso que está acontecendo. E eu posso dizer isso como estudiosa do assunto, mas principalmente como cristã, e digo isso com muita certeza, que não existe melhor psicoterapia do mundo do que a oração. Porque quando eu ajoelho diante de Deus, eu estou dizendo assim: Senhor, eu tenho as minhas fragilidades e acredito que o Senhor pode resolver todas elas. E Ele pode resolver. Amém. E quantos nós conhecemos que têm as suas vidas resolvidas, ou têm pelo menos encontrado esperança a partir da oração? E por isso que também Isaías diz que a oração não pode ser uma vã repetição. Porque quando estamos só repetindo, nós não estamos refletindo. Não estamos colocando diante de Deus a angústia ou as alegrias daquele dia, daquele momento. Não estamos sendo autênticos. Então, oração é isso, e é por isso que funciona com família. É por isso que funciona entre somente mim e Deus. É colocar o que sinto. É colocar as minhas fragilidades e também colocar os meus progressos diante de alguém que pode me ouvir, que pode aplaudir e que pode me ajudar. Concluindo então, orar é colocar-se na presença do trono da graça e se relacionar com Deus por meio de um diálogo pessoal e transformador. Não se esqueçam que Deus é uma pessoa. Ele se relaciona conosco. E nós saímos da oração persistente transformados, melhores pessoas com certeza. A oração se destina a ajustar você a Deus e não Ele a você. O Senhor não precisa das suas orações, mas Ele quer que você ore. Você precisa orar por causa do que Deus quer fazer em sua vida e por meio de você, nesses momentos de oração. Nunca desista ou esmoreça. Deus vai visitá-lo e o suprirá em todos os momentos. E assim nós terminamos a nossa lição de hoje. Essas histórias que nós aprendemos aplicam-se especificamente a tempos como o nosso, de hoje. Os dias são maus, os dias são ruins, as necessidades são críticas. Nossa oração deverá ser urgente, fervorosa e persistente. Não podemos desanimar. Pense nisso e ore constantemente. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a entender essa necessidade da nossa oração persistente. Muito obrigada pela atenção de vocês e até um próximo vídeo.